Existem casos que se escondem nas sombras. Casos que ganham manchetes, viram lendas urbanas e se espalham como histórias de terror. Mas também existem aqueles que se escondem exatamente no oposto, na claridade absoluta, no cotidiano, no simples ato de existir durante o dia comum, no meio da rotina de qualquer pessoa. É sobre esse tipo de caso que falaremos hoje. Um caso que, por muitos anos, foi tratado como mera coincidência, falha de registro ou azar, até que se tornou impossível ignorar. O caso do assassino que nunca precisou da escuridão para agir. O caso mais subestimado do Brasil. Tudo começou com um desaparecimento que quase não foi noticiado. Uma mulher chamada Luísa, 38 anos, vendedora autônoma, foi vista pela última vez saindo de um supermercado às 14h17 de uma terça-feira. A câmera registrou ela passando pela catraca, segurando duas sacolas pequenas, caminhando pela calçada iluminada pelo sol. Pessoas passando ao lado dela, carros estacionados, um dia absolutamente normal. Ela vira à direita, segue pela rua e desaparece. A próxima câmera, instalada apenas 50 metros depois, já não registra sua presença. Como se tivesse evaporado no ar. A polícia não viu nada de estranho. Nenhuma marca de luta, nenhum barulho, nenhum grito. Nada. Luísa foi tratada como uma adulta que possivelmente saiu por vontade própria. Caso arquivado em poucas semanas. 3 meses depois, o entregador de aplicativo Diego, 22 anos, sumiu durante um pedido às 16h48 de uma sexta-feira. Ele estacionou a moto em frente a um prédio comercial, enviou mensagem ao cliente avisando que havia chegado, e então, simplesmente não existia mais quando o cliente desceu. A moto estava lá. A mochila térmica estava lá. O capacete, caído no chão. Diego, não. As câmeras mostraram algo inexplicável. Ele desce da moto, dá um passo para trás, olha para o lado oposto à entrada do prédio, como se alguém tivesse chamado por ele, e então sai do enquadramento. O tempo entre ele sair da imagem de uma câmera e aparecer na próxima é de 3 segundos. Mas ele nunca aparece na próxima. A polícia alegou que ele deve ter se afastado voluntariamente. Caso sem prioridade. E assim foi por meses, talvez anos, sem que ninguém conectasse os pontos. Desaparecimentos à luz do dia. Com câmeras. Com gente ao redor. Com testemunhas que não viram absolutamente nada. Só quando o terceiro caso ganhou repercussão, porque finalmente houve um corpo, é que uma pequena peça se moveu. O corpo foi encontrado próximo a uma estrada rural, em plena manhã de domingo. O sol forte, céu limpo, visibilidade total. A vítima, identificada como André Melo, 45 anos, caminhava todos os dias pelo mesmo trecho às 10 horas. Pessoas o viam diariamente, cumprimentavam, conversavam. Mas naquele domingo, alguém encontrou André caído na beira da estrada, sem sinais de atropelamento, agressão física ou luta. Simplesmente morto. Como se tivesse sido desligado. O que chamou atenção não foi apenas a falta de causa aparente, mas o fato de que André havia enviado um áudio para um amigo minutos antes, dizendo: "Tem alguém me seguindo." Mas não faz sentido, ele não está tentando se esconder. O amigo pensou que fosse brincadeira. Não insistiu. Quando soube da morte, sentiu uma culpa impossível de descrever. Mas ainda assim, ninguém relacionou os casos. A polícia declarou morte súbita. Situação encerrada. O caso poderia ter terminado ali, mais uma vez, não fosse por uma jovem estagiária de jornalismo chamada Helena. A curiosidade dela começou com uma coincidência minúscula. A câmera que filmou a última imagem de Diego, o entregador desaparecido, era a mesma câmera que registrava o ponto de ônibus onde André foi visto pela última vez. E, coincidentemente, o supermercado de onde Luísa desapareceu ficava a apenas 2 quadras de onde Diego sumiu. Coincidências geográficas acontecem. Mas Helena notou algo mais. Horário. Todos os desaparecimentos ocorreram entre 13 horas e 17 horas, sob o sol mais forte do dia. Sem escuridão. Sem sombras profundas. Sem becos. Sem lugares suspeitos.
Nada que justificasse, no imaginário popular, a ação de alguém com intenções violentas. Mas era exatamente isso que tornava tudo tão inquietante. Helena começou a entrevistar comerciantes, moradores, taxistas, porteiros, seguranças. A mesma frase se repetia. Nada de estranho. Ninguém desconhecido. Ninguém correndo. Nenhum grito. O que só deixava tudo mais perturbador. Ela então fez algo que mudaria completamente o rumo da investigação, pediu aos comerciantes acesso às câmeras internas e externas dos dias dos desaparecimentos. Mesmo sem autoridade policial, algumas pessoas confiaram nela e a deixaram assistir. No primeiro dia, passaram-se horas vendo imagens absolutamente tediosas, até que, ao analisar uma filmagem de 14 horas e 22, algo chamou sua atenção. Não era uma pessoa, nem um carro, nem uma ação. Era a ausência de movimento. Por exatamente 7 segundos, todas as pessoas no vídeo pareceram ficar mais lentas. Não paradas, apenas lentas. Como se algo no ambiente tivesse diminuído o tempo ao redor delas. O vídeo não travou. O FPS não caiu. Nada técnico. Era como se o mundo tivesse respirado mais devagar. E no exato momento dessa desaceleração, um homem apareceu no canto superior da imagem. Caminhando normalmente. Rosto baixo, mãos nos bolsos, chapéu simples, roupas comuns demais. Ele parecia não pertencer à lentidão do resto. A imagem era rápida, mas Helena congelou. Rewind. Replay. Lá estava ele de novo. 1 segundo. 2. 3. E então havia desaparecido. Helena revisou as filmagens do dia anterior, do dia seguinte, de semanas anteriores. E sempre que havia um desaparecimento, ou uma morte sem explicação, ou qualquer evento estranho, aquele efeito aparecia, uma desaceleração sutil do ambiente inteiro. E sempre, sempre, a figura do homem caminhando normalmente enquanto o mundo parecia falhar ao seu redor. Ele se movia como se estivesse no ritmo certo enquanto todo o resto estivesse errado. E foi aqui que Helena começou a perceber o que a polícia ignorou durante anos. O assassino não usava a noite. Ele não precisava de escuridão. Ele agia diante de todos, justamente porque ninguém jamais suspeitaria de um ataque em plena luz do dia. Helena entregou tudo à polícia. Não acreditaram. Disseram que poderia ser falha de software, queda de energia, corrupção de arquivos. Mas ela insistiu. Mostrou que a desaceleração aparecia em diferentes bairros, em diferentes sistemas, diferentes câmeras. Contudo, como não havia rosto, nem nome, nem evidência física, a investigação não avançou. Foi então que aconteceu o episódio que mudou completamente a percepção do caso. Às 15h11 de uma segunda-feira, um ônibus escolar passava por uma avenida movimentada. Uma mãe esperava a filha descer no ponto combinado. A menina sempre sentava no mesmo banco, lado direito, segunda fileira. A mãe viu o ônibus se aproximar, viu os outros alunos descendo, mas a filha não saiu. O motorista abriu a porta traseira, abriu a lateral, abriu o compartimento, nada. A menina simplesmente não estava mais lá. A câmera interna mostrou ela sentada, mexendo no caderno. Às 15h06, o vídeo dá um leve tremor. Os alunos movem mais devagar. E no último frame onde deveria aparecer a menina, aparece outra pessoa sentada no lugar dela. Um homem. O mesmo homem, com o mesmo chapéu, com o rosto parcialmente oculto pela aba, olhando diretamente para a câmera. Quando a atribuição de quadros volta ao normal, o banco está vazio. A menina nunca foi encontrada. Esse foi o momento em que o caso deixou de ser subestimado. O governo criou uma força-tarefa. Delegados experientes foram designados. Técnicos em vídeo forense ampliaram, filtraram, estabilizaram e analisaram cada segundo de gravação. Mas quanto mais analisavam, mais impossível tudo parecia. Nas imagens, o homem nunca estava totalmente nítido. Nunca parecia totalmente parado. Nunca ficava no centro do quadro.
Era como se sua presença existisse nas margens, nos pontos mortos, nos recortes, nas falhas. A perícia descobriu outro detalhe perturbador. Sempre que ele aparecia, a temperatura registrada nas câmeras térmicas caía alguns graus. Não o suficiente para chamar a atenção de quem estava no local, mas o suficiente para ser detectado digitalmente. E então, um investigador percebeu algo crucial. Ele nunca aparecia sob luz direta. Sempre surgia na transição entre sombra e sol. Sempre caminhava no limiar do contraste. Um homem que dominava perfeitamente o ponto cego da percepção humana. A investigação finalmente encontrou um fio. Helena foi integrada à equipe. Eles montaram um mapa com todos os desaparecimentos registrados nos últimos 10 anos na região, desde casos arquivados até aqueles que nunca sequer foram oficialmente contabilizados. O padrão era claro. O assassino agia sempre entre 13 horas e 17 horas. Sempre em zonas de fluxo moderado, nem muito vazias, nem muito cheias. Sempre em lugares onde a transição entre luz e sombra ocorria naturalmente. Mas o mais aterrorizante estava ainda por vir. Um especialista em análise comportamental propôs algo ousado: revisar filmagens diurnas antigas, de décadas anteriores, em outras cidades. O que encontraram fez a força-tarefa congelar. O mesmo padrão. A mesma desaceleração do ambiente. A mesma figura à margem da câmera. Há gravações de 1994. De 1988. De 1980. O homem parecia estar atuando há pelo menos 40 anos. E ele nunca envelheceu. Rosto igual. Postura igual. Movimentos idênticos. O que levantou duas hipóteses. Ou existiam imitadores, improvável pelo padrão idêntico. Ou o assassino sabia exatamente como não ser percebido da maneira convencional. A força-tarefa montou uma operação nacional. Câmeras inteligentes foram instaladas em bairros inteiros, programadas para detectar desaceleração coletiva de movimento. Nas primeiras semanas, nada. Até que, numa tarde abafada de quinta-feira, às 16h03, os sensores dispararam. Em um parque movimentado. Em plena luz do dia. A equipe chegou em minutos. O parque estava cheio de famílias, corredores, crianças. Tudo normal. Nada suspeito. Até que, ao revisar as filmagens, encontraram novamente a imagem dele, caminhando calmamente por trás de um grupo de jovens, cabeça baixa, mãos nos bolsos. A última pessoa que aparece no mesmo quadro que ele desapareceu segundos depois. Foi feito bloqueio da área. Interrogatórios. Revisão quadro a quadro. Nada. A força-tarefa começou a duvidar se estava lidando com um assassino humano. O caso se tornou tão estranho, tão fora da curva, que começou a ser ridicularizado pela imprensa. O governo reduziu a equipe. Helena foi afastada. Vários investigadores pediram transferência. Mas o caso não acabou. Ele nunca acaba. Por que desaparecimentos continuam acontecendo? E sempre entre 13 horas e 17 horas. Sempre em locais iluminados. Sempre diante de várias testemunhas que não viram nada. Sempre com aquela mesma desaceleração sutil nas câmeras. Acredita-se hoje que esse serial killer, se é assim que ainda podemos chamá-lo, não precisa da noite. Ele não se esconde na escuridão. Ele se esconde na rotina. No movimento constante. Na incapacidade humana de prestar atenção absoluta em ambientes comuns. Ele age onde ninguém espera violência. Por isso nunca foi pego. Por isso nunca foi impedido. Por isso ninguém sequer admite que ele possa existir. A pergunta que fica é: como alguém pode atuar por tanto tempo, diante de tantos olhos, sem deixar rastros? Como alguém pode caminhar entre as pessoas de forma tão banal que ninguém o nota? Como alguém pode desaparecer vítimas inteiras sem fazer barulho? Talvez a resposta esteja em algo que Helena escreveu no relatório antes de ser afastada. Ele não depende do ambiente. Ele depende da nossa distração. Se você já viu algo semelhante, uma desaceleração inexplicável em câmeras, alguém que parecia fora do ritmo do ambiente,
um sumiço repentino em plena luz do dia, deixe seu comentário. Informações como essas podem ajudar a entender o que realmente acontece nesses casos. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Ainda existem muitos casos subestimados no Brasil, e alguns deles estão esperando para serem revelados.